E aí, meus amigos? Bom ou não? Gente, eu não falei pra vocês que a semana ia ser daquele jeito? Pois é, diferentemente do Barroso, eu tava certa. Sextou, meu povo, e sextou comigo concordando com o Auschwitzel. E no meu governo, corrupto, rapidamente é identificado. Você tá certíssimo, ex-governador. Tanto que seu mandato durou 1 ano e meio. Galera, vídeo longo porque é resumão da semana, que mais uma vez foi positiva no meu ponto de vista. Gente, nesse vídeo eu vou zoar o Auschwitzel. Zoar, Bárbara? Não, meu filho, é zoar mesmo. Nesse vídeo eu só posso debochar da cara dele. Desculpa. Mas também vamos comentar sobre os presidentes da Câmara e Senado que deram mas tão na cara, que tomaram um pito formal de outros senadores. Se você não viu o ofício que esse povo mandou pro seu Alcolumbre, aguenta aí que você vai ver e no final você vai rir. Porque eles são maus, mas a gente é mau também. Só que nesse vídeo eu também vou fazer perguntinhas para o seu Barroso. E eu espero de coração que isso não me dê um voucher para andar de Uber Black, porque eu tô muito bem em casa. O negócio é que em tempos de mentiras, quem diz a verdade é perseguido. Quem tem medo, mas hoje eu tô me sentindo tão corajosinha. E que Deus me ajude, amém. Também vamos comentar sobre a culpa de Fachin, sobre o Marco Aurélio esquecendo que esse é irmão desse. Vamos falar também de Sérgio Moro no passivo político resiliente, da popularidade do presidente, que tá mais alta que o João Tranca-Rua de sandália na Bela. E também de mais uma queda com direito a Miriam Leitão perdendo o processo da Rede Goebbels. E com Witzel tirando a maior onda no final. Que fase! Esse vídeo é pra debochar de quem debocha da gente. É pra questionar os iluminados que acham que nos governam. Mas também pra que você tenha certeza que se a gente passa por isso tudo e não desiste e resiste, agora é só uma questão de tempo. Separa a pipoca e vem assistir comigo os castelos desabando. Porque sim, foi a gente que pediu. Galera que não faz a menor ideia do que está acontecendo com o nosso judiciário, graças aos magnânimos que não tiveram sequer um voto popular que lhes desse 1% de embasamento para tal inquérito do fim do mundo. O livro de cabeceira para quem cansou de usar nariz de palhaço. Se você ficou a fim de adquirir esse livro, adquira também um sal de fruta porque ele tem um potencial enorme de atingir a sua bilis. O link tá fixado aqui nos comentários. Bom, eu sei que você já viu, já riu e tirou o maior sarro na internet metendo medo no Ditadória com o afastamento do Auschwitzel, que na verdade achou isso tudo muito estranho. Mas deixa eu colocar meu ponto de vista sobre essa situação. Apesar de muitas pessoas terem me dito que não gostavam do Witzel desde a época que ele batia no pica-pau, eu não tive esse olhar de Tandera. Pois é, eu acreditei lá no projeto de adubo. Eu fui enganada por ele. Eu lembro bem que na época das eleições, as ações do juiz Moro perante a Lava Jato, e nós já vamos falar dele, e tudo o que sabíamos até o momento corriam quentes nas nossas veias. Eu não sei você, mas eu pensei, um juiz como governador do Rio, enfim os criminosos terão a sua sentença. Ai, como fui burra, como fui burra. Após colocarmos Witzel no patamar alto de popularidade, embalados por uma promessa que só era possível nas nossas cabeças, o ditado se tornou mais uma vez real. Quer conhecer uma pessoa? Depoderá ela. Witzel não suportou ser apenas o governador do Rio. Ele queria mais. Queria a cadeira do presidente. A vaidade, o pecado favorito do capiroto. Em sua defesa, Witzel disse que nada justifica seu afastamento, que a delação de seu ex-secretário de saúde, o seu Edmar, é tudo mentira e que na verdade está acontecendo porque a procuradora do caso é ligada ao Bolsonaro. O que tá preocupando o cara, porque ele tem uma possibilidade de ser candidato em 2022. Ô, gente, tadinho, Witzel realmente acha que tem alguma chance. No fundo do coraçãozinho dele, ele acha. Tadinho. E foi assim que, mais uma vez na história, o Palácio das Laranjeiras desabou. Parece meio obrigatório para quem governa o Rio ser preso, né? E calma, seu Witzel, calma. Os caras pediram sua prisão, mas o STJ não deixou. Ainda não deixou. Só que, ao meu ver, essa queda foi a pior de todas. Em meio a uma pandemia, com a mídia e os governantes gritando que iríamos todos pra terra do pé junto, o cara vai lá e me rouba da saúde? Pois é, né? Quem poderia prever que algo assim poderia acontecer?
Quem poderia ter dito que algo assim poderia acontecer? Witzel cai e leva com ele o presidente da Alerj, o pastor Everaldo, seu secretário Lucas Tristão, sua esposa e o vice-governador. Todos presos ou com busca e apreensão efetuadas. E caso você não se lembre, o presidente da Alerj é ninguém mais, ninguém menos que André Siciliano, o cara do topo das planilhas, das ditas rachadinhas, que até hoje ninguém tinha dado atenção. Foi um grande dia, senhoras e senhores, até porque ficou claro para Dórias, Élderes, Moisés, que sim, é real e que amanhã qualquer um deles pode ser o próximo. Tremei-vos! Sextou pra todo mundo, menos pra quem tá mais apertado que as próprias calças. Então, agora eu preciso colocar o meu na reta de forma muito explícita, porque aqui não tem ninguém feito de geleia. Seu Barroso, vem cá. Preciso falar com você. Todo mundo acompanhou ontem o dia inteiro a hashtag Barroso Palhaço em primeiro lugar do Twitter no Brasil, alcançando também os trends mundiais. Seu Barroso é muito international. E isso se deu porque quem fala o que quer, ouve o que não quer. E dessa vez veio diretamente, pá, do Fiuza, que eu curto demais e se você não segue o cara, segue urgentemente. Dentre muitas dórias que seu Barroso fala, dessa vez ele se superou. E como a gente não suporta hipocrisia, tome exposed, que é pro senhor refletir. Seu Barroso, o senhor deixou claro que na sua opinião, porque ali você falava apenas por você, já que ninguém te deu uma procuração ou um voto sequer para que o senhor possa representar qualquer pessoa, que o presidente é um adorador da dentadura e da tortura. Que devido às falas autoritárias do presidente e de pessoas próximas a ele, nós tivemos uma reação vigorosa que condenou tudo isso aí que o senhor acha e disse. Seu Barroso, vem cá, o senhor tá falando dos antifas que quebraram cidades e botaram fogo numa bandeira do Brasil? Isso aí pro senhor é uma atitude vigorosa e democrática? Assim, sério mesmo? O senhor também diz que temos uma imprensa muito poderosa e que a solução para tudo isso seria dar mais e mais poder à imprensa e que, além disso, os senhores do STF estão garantindo um direito à liberdade de expressão. Seu Barroso, pelo amor de Deus, o que o senhor tá colocando, seu chá? Que eu quero isso também. Vamos compartilhar. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a nossa imprensa. Em menos de uma hora, os antas que têm como donos a Empíricos publicaram quatro mini matérias fritando Paulo Guedes. 6h45, a torcida contra Guedes. 7h11, a gente olhava e dava risada sobre o Guedes. 7h23, mais Centrão, menos Guedes. 7h35, fritura parcelada. Temos outro bom exemplo também, tipo quando saiu o programa da Casa Verde e Amarela, que vai facilitar a casa própria com juros mais baixos, beneficiando diretamente os mais pobres. Eis que a imprensa faz a seguinte matéria. Logomarca da Casa Verde e Amarela mostra a Casa Azul. Seu Barroso, eu sou uma piada pro senhor? Como que o senhor pode dizer que a solução é uma imprensa mais forte quando o STF, com o seu voto, perseguiu e prendeu um jornalista sem que ele tenha qualquer acesso ao processo, sem que ele ou seus advogados tenham conhecimento do porquê ele foi pro Chilindró? Como o senhor pode dizer que garante a liberdade de expressão quando, na verdade, nós, que pensamos diferentes, fomos perseguidos por ministros da mais alta corte? Fomos calados, acusados sem provas e sem um devido processo legal. Onde entra a liberdade de expressão quando o senhor sabe que, a pedido de um de seus pares, perfis foram derrubados em todo o mundo? Cadê a democracia que o senhor prega, que não deu até hoje o acesso aos advogados de todo o processo que seus clientes foram envolvidos? E não diz que é mentira não, porque eu tenho uma tonelada de papéis para provar que o que eu tô falando é verdade. Mas no fundinho do seu coração você sabe que nesse caso quem tá mentindo não sou eu, né? O senhor, seu Barroso, que já acusou em plenário da corte para quem quisesse ver que as pessoas que estão ali julgando os outros do seu lado têm outros interesses que não são da justiça. Você falou isso, Barroso. Mas eu queria convidar o senhor para fazer uma reflexão rapidinha aqui. Já passou pela sua cabeça que a sua opinião, o seu achismo e as suas convicções podem estar erradas? Que na verdade o senhor pode não ser o iluminado que o senhor pensa que é? Não? Vejamos aqui. Foi o senhor que defendeu seu César, né? Pois é.
Foi o senhor mesmo. Só que o senhor não só o defendeu porque ele tinha direito a uma defesa conforme manda a lei. Segundo o senhor mesmo, em carta escrita por Vossa Excelência em 2009, o senhor disse que o seu César fazia parte da Revolução Comunista e que sim, aconteceram furtos, saques e que 4 pessoas foram mandadas para a terra do pé junto. Um agente penitenciário, um agente policial e 2 civis. E o senhor colocou civis entre aspas, que seriam um joalheiro e um açougueiro, e se justificou dizendo que esses civis eram pessoas ligadas à extrema-direita. Palavras suas. E segundo o site Conjur, em uma matéria de 10 de junho de 2011, ao explicar o porquê o senhor aceitou ser o advogado de seu César, o senhor disse: a causa era bonita. E a matéria segue dizendo: o advogado viu beleza no fato de defender um velho comunista, que faz parte do lado derrotado da história e que a Itália, 30 anos depois, veio perseguir no Brasil. Só que o senhor ainda completou. César me olha nos olhos e diz: eu não participei de nenhum desses eventos que mandaram pessoas para a terra do pé junto. Eu acredito no que ele me diz. Então, seu Barroso, te contar. Seu César agora é réu confesso. Ele mesmo admitiu que sim, foi ele que fez os troços tudo. O senhor foi enganado. Enganado. Mas não se sinta mal. Até o Lula, que foi o cara que mais protegeu o César, já pediu desculpa e disse que foi um erro. O senhor errou no mesmo nível que o Lula. E isso pra mim já diz muita coisa. Então, bola fora para o ser iluminado, né? Mas se o senhor errou nessa, será que o senhor também não poderia errar em outras questões? Tipo no caso do João de Deus? O senhor disse que teve um câncer que te deram 1 ano de vida. Só que aí apareceu o seu João do Capiroto e te salvou. E foi assim, segundo as milhares de matérias, que vocês ficaram próximos. Então, tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu pensei numa palavra muito aleatória. Ciência! Nada a ver, né? Mó viagem a minha. Mas continuando, vocês ficaram tão próximos que o senhor se declarou suspeito pra julgar o cara. Seu Barroso, como que o senhor não viu que esse cara era um maníaco maluco barra pesada? Será que mais uma vez o senhor foi enganado? O senhor e mais alguns ministros do STF que também se declararam suspeitos de julgar o cara, porque o João do Capiroto estava inclusive na posse do Fux no TSE. E por que eu tô contando tudo isso? Pra te acusar de alguma coisa? Claro que não, meu filho. As pessoas, por mais iluminadas que sejam, se enganam. São enganadas. E é nesse ponto que eu quero chegar. Claramente o senhor tem um viés ideológico com um pezinho lá na canhota, né, seu Barroso? Eu acho que nem o senhor mesmo nega isso, já que a causa do César era uma causa bonita. Será que por um segundo que seja, o senhor possa considerar que, mais uma vez, o senhor pode estar errado? Que o seu ponto de vista é equivocado? Que o senhor não é a perfeição em pessoa? O senhor pode refletir sobre essa parada aí rapidão? Mais uma coisa, se o senhor quer militar por um Brasil que o senhor considera o ideal, ou talvez menos injusto, se tem ideias e planos para essa transformação, faz a gentileza de se retirar do cargo de juiz da nossa Suprema Corte, que tem como dever constitucional ser imparcial. Aí o senhor se candidata para que o povo decida se o que o senhor fala é bom ou se é um monte de Dória. Nesse caso aí, eu, diferente de alguns ministros, vou defender que o senhor milite à vontade, fale tudo que o senhor quer e deseja, porque por hora esse não é o seu papel. E quem diz isso não sou eu, é a nossa Constituição, que infelizmente nos dias de hoje parece ser um monte de papel velho empilhado num livrinho verde e amarelo. Se a justiça realmente existe nesse país, após as declarações do ministro Barroso, somadas àquela que o conservadorismo incomoda, por que não? Nós não esquecemos. O senhor deveria ser impedido de julgar qualquer processo envolvendo o governo, já que isso o torna parcial e compromete o seu julgamento. Igualzinho o que estão fazendo com o Moro. Nós vamos falar dele agora, mas ficou claro, né, seu Barroso? Nós vemos, ouvimos e salvamos tudo. Absolutamente tudo. Sobre o Moro, eu ia explicar o que tá pegando, mas seu vídeo, seu fez isso por mim. Eu não sou a favor de Lula e nem contra Lula. Mas o STF está chegando à conclusão de que, infelizmente, o ex-ministro Sérgio Moro foi parcial. E com essa decisão, o ministro Fachin foi muito claro, evitou-se que o ex-presidente Lula disputasse a presidência da República.
Ficou claro? A segunda turma, com votos de Gilmar Mendes, Lula, nós devemos a Lula um julgamento justo. E Lewandowski derrubaram a condenação do doleiro no caso do Banestado. Ou seja, anularam a atuação de Sérgio Moro por imparcialidade. Alguém aí lembra que o Fachin disse há poucos dias atrás que o TSE deveria ter permitido que o Lula disputasse as eleições em 2018? Tá bem claro pra vocês onde que a gente vai chegar, né? O STF irá julgar Moro imparcial e irá retirar todas as condenações sobre o maior corrupto da história desse Brasil. Só não vê quem não quer. Eu queria ver a cara das pessoas que estavam repetindo: senão o PT volta. Porque não é que ele volta mesmo, meu filho? Que leitura equivocada. Como que vocês conseguiram subestimar tanto o nosso poder judiciário de nos deixar em choque? Bom, em termos práticos, todo o trabalho da Lava Jato vai literalmente pro brejo. Todos os esforços para punir os ricos políticos corruptos terão sido o sonho de uma noite de verão. Quando eu li esse negócio, eu me indignei. Na hora eu pensei que nós tínhamos que fazer alguma coisa. Não seja ingênuo, meu caro amigo ressentido com Judas. A Lava Jato é muito maior que qualquer ego e qualquer biografia. Aí eu fui lá no perfil do Moro para ver qual que era a defesa dele. Afinal, é dali que tinha que partir o pontapé inicial. E ele disse o seguinte, aspas: com empate de 2-2 no STF, fica anulada a minha sentença que condenou um doleiro no caso do Banestado, um marco do combate ao crime. Respeito o resultado. Antes, a condenação havia sido confirmada por 3 instâncias: Justiça Federal, TRF4 e STJ. Ele respeita o resultado. Ele respeita o resultado. E muito assertivamente, no post desse comentário do Moro, alguém trouxe uma lembrança muito pertinente. Recentemente, Moro disse: nos Estados Unidos, país que serve de modelo a muitos, casos como blá 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 versus blá 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 e blá 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 versus blá 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 estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Quanta resiliência, hein, seu morno? E aí eu vou colocar o meu na reta, correndo o risco de ter minha casa invadida, minha família exposta, meus eletrônicos retidos e um processo inconstitucional no lombo por alguém que respeita tudo isso aí? Então, seu morno, se você tá sem ânimo, imagina eu, que fui traída por você. Mas o fato não vai deixar de ser fato. E devagar, eles estão nos dando doses homeopáticas de tudo que tá por vir. É uma escalada, meu amigo, e tá tudo muito claro. A nossa inércia ou a nossa voz serão o fator principal que decidirá se eles seguirão com a programação normal, onde eles entram com o pé e você, meu amigo, entra com o traseiro. E só porque eu mencionei o Fachin, o Rio de Janeiro tá um caos. E agora a briga não é mais entre ilícitos e polícia, é entre lícitos e ilícitos. E isso graças a quem? A nossa querida e amada Suprema Corte, que proibiu a polícia de atuar nas comunidades. O porquê? Ninguém sabe. A gente só sabe que foi assim. Eu me recuso a acreditar que os nossos ministros acharam que as comunidades ficariam pacificadas, porque obviamente não foi isso que aconteceu. Sem a polícia no caminho, a briga agora é por território e poder. E quem sofre com isso é o cidadão, uma mãe inocente, um filho que vai crescer sem essa mãe. A senhora sequestrada em casa, sendo filmada com um guarda-chuva apontado para suas costas. Parabéns, Suprema Corte! Deu certinho pros ilícitos. A sociedade só perdeu e continua perdendo. E para encerrar esse assunto STF, após a péssima repercussão de tudo, com a cereja do bolo sendo as falas do Barroso, seu Marco Aurélio me aparece dizendo que temos que deixar o presidente trabalhar, porque ele é o presidente de todos. Eu não sei se algo muito grande está para acontecer e se o Aurélio está ligado nesse Paranauê, ou se é apenas uma tentativa de não sair da história com a mesma fama atual de seus pares. Ou se tudo isso também não passa de um grande episódio do Teatro das Tesouras. Mas, seu Marco, quem te conhece que te compre, meu filho. E eu não tô pagando nem R$1, ok? Agora deixa eu comentar um babado que tá rolando lá no Senado. Todo mundo também já tá vendo o burburinho que Maia e Alcolumbre vão tentar dar o caô na Constituição para se reelegerem. E pretendem ter a ajudinha do STF para isso. Sempre o STF. Pois
Pois bem, só que o negócio tá muito na cara de quem quiser ver. E quando fica escancarado demais, alguma providência tem que ser tomada. E foi assim que 4 senadores escreveram um ofício ao presidente do Senado, seu Davi Alcolumbre, dizendo exatamente o seguinte: solicito maiores informações a respeito de viagem realizada por Vossa Excelência em companhia do senhor presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, para a cidade de São Paulo no último dia 19 de agosto, quarta-feira, com a utilização da aeronave da Força Aérea Brasileira, os aviões da FAB. Indaga-se qual motivo de interesse público teria ocasionado o uso da supracitada aeronave, uma vez que a razão alegada publicamente pelo excelentíssimo presidente da Câmara dos Deputados, qual seja, encontra-se com o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não foi publicizada nas respectivas agendas. Foi um encontro fora da agenda usando o avião da FAB. Cumpre ainda ressaltar que a referida viagem ocorreu, de acordo com os registros da Força Aérea Brasileira, entre 17h30 e as 18h30, momento em que ocorria a sessão do Congresso Nacional para a apreciação de importantes matérias. Menino! Então, eu acho que todos nós queremos saber por que os presidentes da Câmara e Senado pegaram o avião da FAB para se encontrar com Alexandre de Moraes quando estava rolando sessão no Congresso, ou seja, em horário de trabalho e fora da agenda. Só no Brasil que essas coisas acontecem. Não é possível, gente. Não é possível. E aí, dupla gastrite? Estamos aqui ansiosos aguardando a resposta de Vossas Excelências. E para finalizar esse vídeo, o inferno astral da Rede Goebbels segue em alta. Igualzinho a popularidade do presidente, que onde vai é cercado por pessoas que o admiram. Isso deve causar muitas dores em cotovelos, viu? Isso não é legal. Após perder uma boa grade do futebol, agora a Goebbels também perde a Fórmula 1 para 2021. E com ela todos os anunciantes e patrocinadores. Muito triste tudo isso. Que situação, hein, Goebbels? Que situação. E para quem não sabe, uma das estrelas da Goebbels, a dona Miriam Leitão, processou o Luciano Hang, o dono da Havan, por ter feito uma paródia da época que ela psicografou a mensagem do Roberto Marinho. Meme épico, por sinal. Só que a justiça mandou dona Miriam Leitão chorar sozinha no banheiro, já que ela é uma figura pública e faz parte, minha filha. Só que isso nem é o pior. O fundo do poço é quando você toma uma lapada de ninguém mais, ninguém menos que Auschwitzel ao vivo. Quer dizer, esses 270 milhões aí pode ser daquela história lá do doleiro, né, que passou para a família Marinho. Para mim não passou dinheiro nenhum, tá bom? E é isso tudo, meu povo. Só posso dizer uma única coisa: que semanas como essa se repitam por mais e mais vezes. Amém. E você? Acha que Barroso é o iluminado? Acha que a PF também vai pegar o caminho de São Paulo? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve, deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!